Olá, pessoal! Voltamos aqui com mais um vídeo, mais uma conversa entre eu e a Aline e você. Você que está aí do outro lado, que também tem essa mesma intenção, né, Aline? Que nós também já tivemos nesse caminho do autoconhecimento, de saber formas e maneiras da gente poder se olhar, poder se conhecer, se entender, porque essa é a busca de todos nós. Nós só podemos realmente se conhecer se a gente parar e fizer esse estudo, vamos dizer assim, de quem realmente eu sou. Então, esse é o nosso convite hoje. Sejam todos bem-vindos a essa nossa nova conversa, desse nosso novo vídeo aqui. Não é mesmo, Aline? Sim, Lise, bem-vindos e vamos aí a mais um tema para realmente aprofundar, olhar, começar essa reconexão com a sua essência e sim, enriquecer aí o seu coração e também aí a sua mente. Vamos lá. E o que nós vamos Isso falar aí. hoje, Lise? Conta aí um pouquinho É. o que vem hoje nesse novo episódio. Hoje nós escolhemos para conversar um pouquinho aqui sobre os temperamentos. A gente sabe aí, quem segue em redes sociais tem bastante informações, bastante pessoas falando, descrevendo sobre os temperamentos, mas a gente gostaria de trazer aqui, né, desde o início, como que foi que surgiu mesmo, quem foi que começou o estudo, quem foi, como é que chegou até hoje, até nós? E um ponto que a gente vai bater novamente, né, Aline, o que a gente sempre fala. Esse conhecimento não é para se tornar um rótulo para você e nem te fixar ali. Ai, agora eu sou assim. Não, isso, te engessar, né? Virar como se fosse marionete daquilo, daquela característica. Não é para isso. Nós queremos aqui é que você aprenda para poder se olhar e poder conhecer as outras formas e também entender que todos nós podemos aprender, mudamos muitas vezes, nos adaptamos. Nós, os seres humanos, são dotados da adaptação e nós podemos se adaptar. Comenta um pouco aí, Aline, sobre isso. O que que você acha? Dos temperamentos em si, eu pouca coisa conheço, Lise. E eu sempre, quando eu quero uma informação, eu recorro a você, porque eu sei que você teve curso, você se formou para conhecer os temperamentos. O meu contato, ele vem de uma leitura que eu fiz alguns anos atrás, um livro onde ele faz resumo tanto da parte histórica, por exemplo, da psicologia, eu tenho da ciência e tenho outros aqui, outros livros que falam isso, eles são resumos mesmo de toda a história em determinado assunto. E aí eu li, alguns anos atrás, sobre os temperamentos e vi ali a origem, onde eles começaram a estudar e tudo mais. Então, eu sei que tem a ver ali principalmente com os elementos, que aí nós sabemos água, ar, fogo, terra, e que tem aí uma origem mais antiga. Posso falar mais um pouquinho ou você quer já acrescentar alguma coisa aqui? Não, pode ser. Eu acho que é muito importante, né, Aline, a gente saber a origem. E quando você me falou, porque eu também, o primeiro contato que eu tive com temperamento foi até no curso do coach, junto com ferida emocional, junto com esse conhecimento lá ali há uns anos atrás. Mas eu nunca fui procurar realmente a origem. E quando você falou que tinha esse livro, o que que eu fiz? Tchananã, comprei, Vamos né? lá! Porque a gente precisa saber realmente aonde está essa origem e conhecer. Então, isso também é um convite que a gente faz para vocês. Saibam mais sobre aquilo que, para não ficar como rótulo, eu sou colérica, eu sou melancólica, eu sou fleumática, eu sou sanguínea. Não, a gente é aquilo que a gente aprende a ser. É aquilo que eu também hoje me torno quem eu quero me tornar a ser. Então, é esse conhecimento que a gente quer trazer para vocês. E a Aline, quando ela me trouxe essa origem, eu falei, nós precisamos comentar isso também. Iniciar com esse conhecimento.
Sim, Lizzie. E é interessante colocar dessa maneira, porque muitas das coisas que hoje facilmente nós acessamos na internet, através de aplicativos e tal, parecem coisas novas, mas elas não Hum. são. Normalmente, os estudos da saúde, até mesmo da saúde aqui emocional, física, já tem muitos anos. Tem gente estudando há mais de 2.000 anos. Então, vamos levar aqui para a história. Vamos dar um apoio histórico de origem, então, dos temperamentos, que foi lá no livro que eu vi e partilhei com você. Então, da onde vem? Primeiro que está conectado com a parte dos fluidos corporais. Em grego, a palavra humor, ela faz referência direta a fluidos corporais. E aí, dois filósofos, e um deles aqui é um médico, inclusive considerado o pai da medicina ocidental, e o nome deles aqui vou falar para vocês. Hipócrates é o pai da medicina, e Empedocles foi uma pessoa que começou com o estudo desses fluidos corporais, e eles ali, numa medida de interação, traziam determinados tipos de respostas às pessoas de maneira diferente. E o que que acontece? Isso eu estou falando para vocês aqui de um período lá de 400 antes de Cristo. Então tem muito tempo. Aí, um pouquinho mais para frente, mas não tanto ainda nesse período, Galeno, Cláudio Galeno, que foi um filósofo e médico romano, se dedicou a ampliar esse estudo e trazer essa parte que eles chamam teoria dos humores ou do humorismo para a parte ali de personalidade, que aí é como depois desenvolveu e foi realmente caminhando, realmente veio a parte aí do que nós vamos falar mais agora, que é essa qualidade, por assim dizer, esse movimento que existe para cada fluido, portanto, ou para cada elemento que está no nosso corpo. E lembrando, eu vou fazer aqui um spoiler de uma informação, nem um spoiler, uma curiosidade, na verdade, é que, para quem não sabe, todos aqueles elementos que você conhece da tabela periódica que você estudou lá na escola, eles estão presentes no nosso corpo. E é por isso que é muito fácil, quando falar que água, fogo, ar e terra, de conectar essa informação. Porque hoje a ciência já percebeu que nós temos tudo isso, sim, dentro do nosso corpo. Então, basicamente, eu acredito que ficou de uma maneira resumida, Lizzie, mas aí esse momento histórico de saber que esse estudo já vem ali da base de 400, 450 antes de Cristo. E aí, o que você me conta agora mais atual, por assim dizer? E o que eu admiro também dessa época é que nessa época eles não tinham as informações que a gente tem Não, hoje, mas eles observavam muito. Por isso muito. eram os filósofos, né? Porque eles iam lá, paravam, estudavam e observavam. Então foi esse movimento que fizeram, observaram as diferenças entre as pessoas com as características da natureza, da criação mesmo, que é o ar, a água, a terra e o fogo. Hoje está bem mais prático para nós, né? Hoje já está pronto para nós a tabela dos 4 elementos. Hoje já existe essa explicação bem mais fácil de se entender, mais lógica, mas quando eu comecei a estudar também e conheci os temperamentos, observar nas pessoas e observar em mim, isso enriquece muito o conhecimento, porque aí você passa a ver. Olha, realmente essa pessoa tem mesmo uma expansividade muito maior, essa pessoa realmente ela é mais impactante, ela chega já chegando como um fogo, como um colérico, entende? Então, aí você começa a observar essas diferenças e relacionar mesmo com as características dos 4 elementos. Então, isso é fantástico. Então, esse convite que a gente faz a partir de agora para você se olhar, se identificar com esses 4 elementos da natureza, onde na natureza os 4 eles estão aqui. Não existe só fogo, só terra, só ar, só água.
existe o conjunto desses quatro. Assim, nós também, nós não somos fixos, somos toda essa possibilidade que nós temos de ser, de nos tornar. E aí vamos começar, né, Aline? Vamos Vamos, mostrar vamos. aquele gráfico lá, que, ó, aquele primeiro lá que é do quadrante, que daí dá para a gente ver bem certinho, né? O ar e o fogo em Tá. cima e a água e a terra embaixo. Eu vou compartilhar aqui. Lembrando que isso que a Elise falou em relação à observação tem um nome para isso. Nós chamamos de empirismo, que é você perceber que toda experiência, ela sim gera ali um conteúdo, ela gera uma informação que pode ampliar um conhecimento. Então, existem sim artigos científicos que aí nós vamos quantificar, que é validar em número e verificar grupos, fazer contagem de comportamentos, de observação, e a neurociência e a psicologia realmente evoluiu muito nesse sentido, só que nunca, nunca, nunca o empirismo vai ser deixado de lado, justamente porque nós somos seres mutáveis, nós mudamos, como a Lise bem colocou, o tempo todo, e assim é que é possível a vida. Então, só aqui o meu pitaco dentro disso. E aí eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Deixa eu olhar primeiro os elementos, certo? Isso, aham. Então, bora lá. Aí. Isso. Então, aqui, se vocês observarem nesse quadro, ele já não está com nomes, com rótulos, porque é isso que nós gostaríamos de convidar vocês a se identificar com os elementos mesmo da natureza. E como Qual faz? você, E como qual, faz qual isso? se, hã? Como faz Como para se identificar? é, né, Aline? É difícil, né? Quem sou eu nesses quatro aí? Mais ou menos assim, né? Olha só, a Aline já deu uma dica. Como é que foi a pergunta? Co- Quem sou eu? Então, uma pessoa totalmente expansiva, onde se expande com mais facilidade. E aí são esses elementos que são mais quentes, que é o ar e o fogo. São elementos quentes e que se expandem com facilidade. O fogo a gente não precisa nem dizer, né, gente, o quanto se expande. É só a gente parar para lembrar de uma queimada, por exemplo. Uma queimada, quando ela tá naquele terreno seco, aquele fogo só vai, quase que sem controle, ele não tem controle. Aí eles vão, o helicóptero vai lá, joga água, não consegue baixar, jogam a terra, sempre vai saltar uma faísquinha e vai pegar fogo de novo. E aquele fogo, quando ele fica incontrolável, é muito difícil mesmo. É, exige muito trabalho aí de uma pessoa que tem essa característica fogo, são essas pessoas que realmente, às vezes, até perdem o controle com mais facilidade. Essas pessoas que não conseguem segurar, né? Muitas vezes segurar aquela sensação, aquela raiva, aquela coisa que vem muito forte. Mas também, vamos falar do lado bom do fogo. Quando acende uma lareira, quando Quando ele acende está fervendo. uma churrasqueira, Opa! o que que acontece quando faz isso? Ah, a gente gosta demais. Exatamente, todo mundo se reúne em volta, todo mundo tá ali junto, porque é gostoso estar ali. Pensa um dia de frio, eu tô aqui numa época bem fria, e aí você acender uma lareira e ficar ali sentindo aquele calor do fogo, o fogo tem essa característica do acalentador. Ele é muito gostoso de estar junto com pessoas assim, ao mesmo tempo que acalenta, ele também pode queimar. Ai, Elise, eu pensei nisso. Hoje que nós estamos gravando esse episódio, está um dia inverno, realmente está, porque é a estação que nós estamos. E aí eu vi você chegando quando a gente iniciou o vídeo com um chazinho. Então eu lembro disso, né? Não só de estar reunido, mas para mim vem essa sensação. Uma comida gostosa, feita quente,
um chá, um café, falando aqui dos nossos costumes no nosso país. Então, é realmente, isso tudo foi o fogo que promoveu de alguma forma, um banho quente, gostoso, que te traz isso. Eu estou agora com, por exemplo, vou colocar aqui uma vela perfumada, que está ao fogo aqui, funcionando para trazer esse cheiro bom. Então, quanta coisa realmente, falando do lado positivo, o fogo traz para nós, não é? Exatamente. Eu sempre gosto de, quando eu faço a descrição, né, gosto de citar um exemplo que é o fogão. A gente vai lá cozinhar um arroz, por exemplo. Essa comida, ela pode sair muito gostosa, mas eu preciso controlar o fogo, porque vai chegar um momento em que eu vou precisar baixar o fogo para terminar o cozimento. Então, esse controle do fogo é que é importante também, né? E aí, para que as coisas, sim, realmente elas possam ter o real sabor, o real vida, né? Que é para ter ali. E uma pessoa com essa característica são essas pessoas que são realmente intensas, que são pessoas que são mais expansivas, como a gente comentou. E o fogo na natureza, se a gente parar para pensar onde ele está, a gente pode dizer que ele está lá no núcleo da Terra. Então, as pessoas que têm essa característica fogo, muitas vezes elas se acham o centro, o núcleo da Terra. Elas se acham também o núcleo disso tudo. Tudo acontece em volta de mim ou por mim. Então, é uma característica também dessas pessoas que tem essa, vamos dizer, essa energia, né, desse elemento da natureza que é o fogo, mas que é muito bom. Depois que eu comentar todos, me lembre, eu quero citar o exemplo meu e do meu marido aqui, porque eu sou casada com fogo. E aí É. eu quero, mas eu quero passar por todas para vocês identificarem quem eu sou também, para daí eu poder contar essa história. Então, vamos me lembra, tá, Aline? Tá. E pensando até nisso que você falou, como algo que é ser o centro, o núcleo, mas também a profundidade, que a gente sabe que é muito parecida com o outro elemento aqui, também tem isso. A pessoa, normalmente, do fogo, quando ela está num equilíbrio, vamos assim dizer, desse fogo dela, ela também é uma pessoa que tende a ser profunda, gosta das coisas ali pensando nisso, né? No núcleo da Terra também, mas nesse sentido, é isso, Liz? É algo assim também? E são pessoas extremamente dedicadas também, são pessoas líderes, são os líderes. O fogo, quando está um fogo aceso, todo mundo vê. Se Tá, acender um fogo ali, todo mundo sabe. Então, a pessoa tem realmente essa postura, esse se colocar. Se ele acredita naquilo, ele vai até o fim, ele vende, ele é um ótimo líder, ótimo vendedor. São ótimos vendedores. Então, o ok, fogo tem essa característica, tá? certo. Vamos mudar para o ar? Bora. Porque o ar também, ele está nessa linha do quente, que é esse expansivo. Aí o ar, né? Aonde que está o ar? Em tudo. Em todo lugar. Eu não Se sei se era você uma pergunta, eu já fui respondendo. pode responder. Quando que a gente vê o ar? Eu vejo quando só balança alguma coisa, não vejo o ar em si, mas aquilo que está balançando, uma árvore, o cabelo, quando venta, coisas assim. Um vento frio ou um vento fresco, então você sente mais o ar do que você vê o ar. Exato. Agora eu gosto muito também de citar o exemplo do ar condicionado, Ok, sim, sim. que é quando o ar está ali e eu tenho o controle dele. Ah, hoje eu preciso de um ar mais quentinho. Ai, hoje eu preciso de um ar Mais frio. mais frio, porque está muito calor e eu preciso refrescar o ambiente. Aí o ar vem. Ai, e você já percebeu quando a gente liga um ar-condicionado num dia muito quente? Na hora, né? Parece que refresca, parece que até a tua pele muda, dá aquela sensação maravilhosa. Até o humor relacionado ao bem-estar muda. Perfeito, Aline. Porque o ar tem essa característica de humor.
ele tem essa intensidade, o ar, ele é intenso em tudo, no humor, na dor. Uma pessoa com a característica ar, ela sente muito uma dor, sente muito quando é alegria, é uma alegria que extravasa, que vai, que ri alto, que tudo, entende? Ela tem essa intensidade no sentir muito grande. Mas a característica dessa pessoa é realmente ar. Ela se sente invisível muitas vezes. Que Mas ela está ali, mas ninguém vê ela. e ao mesmo tempo, veja se eu poderia falar dessa maneira. Se ela é o ar, e aqui eu estou vendo até nuvens, é uma pessoa também que viveria com a cabeça nas nuvens, por assim dizer? Ou isso não É, faz sentido? Ou como que pode aplicar isso? faz sentido, porque é uma pessoa que ela tá, que a gente chama assim que não é tão pé no chão. Certo. É aquela pessoa mais sonhadora, mais voadora, sabe? Aquela pessoa que, meu, e realmente por sentir muito, meu, então ela vai ficar muito triste, muito comovida com aquilo que vai tirar ela do centro dela. Ela sai do centro dela com muita facilidade. Então, é uma pessoa O distraída. ar pode-se dizer que é uma pessoa distraída, às vezes até meio atrapalhada, porque está em todo lugar e não se concentra Concentra. em um. Tá. Isso. Assim como o fogo, eu digo que tem essa forma de, assim como o fogo, né? Eu trago fogão que pode controlar ali no fogo mais baixo, o fogo mais alto. Um ar também. Você pode aprender a condicionar ele. Não, aqui eu posso sentir mais, né? Tô livre, tô solta. Aqui não, aqui eu posso ser um pouco mais fria, né? Descer um pouco mais e refrescar, simplesmente ser aquela pessoa que precisa naquele ambiente. Então, os recursos existem para todos eles, para Certo. todas as características. Tem dificuldade? Tem, tem. Como Porque é tudo. mais fácil. A gente sofre, né? O Soltar. fogo só deixa queimar, o ar só deixa sentir. É mais fácil. Exatamente, exato. Eu fico pensando aqui, por exemplo, num tornado, também, né, numa esfera de excesso. Um Se virar um vendaval. tornado, virar um É, vendaval, virar uma isso, coisa realmente também descontrolada. Mas como com você falou, é certeza. possível aprender Uhum. e a observar e realmente ali. Eu Exatamente. acho que a palavra não é nem controlar, sabe, Lizzie? Eu vejo assim que é você moldar, para você manter a tua essência e moldar a tua reação. Faz sentido isso? Faz sentido. Porque aí, a partir do momento que você não simplesmente, né, extravasa aquilo que está sentindo, mas você aprende a realmente a moldar. Gostei dessa palavra, porque é um moldar em você algo que você quer melhorar. E Sim. aí sim você vai conseguir agir. E não simplesmente é o reagir, porque o reagir é automático, né? Muitas vezes eu reajo de forma automática. O agir é com aquela sabedoria, com esse conhecimento, com o que eu vou fazer, tá? Vou acordar e já vou sentir que eu tô demais hoje, né? Tô me achando demais, ou que eu tô queimando demais, ou que eu tô. Aí eu já vou ali, já vou me moldar para mim saber como que eu quero me comportar. E aí, Liz, isso que você falou, eu pensei, por exemplo, assim, e esse molde, ele pode ser até mesmo por práticas corporais, como concentrar a respiração, como fazer o aterramento, que significa você andar com os pés no chão, em ambientes diferentes, como grama, areia, e assim por diante. Então, existem práticas fáceis que são extremamente possíveis no dia a dia para ajudar. Não é só pensar em questão de mentalidade em si, o pensamento e tudo. Eu vejo que tem coisa que é mais simples quando a gente usa o corpo, inclusive, para poder se concentrar nisso, não é mesmo? Ótima dica, até um lembrete maravilhoso que você trouxe, porque o ar e o fogo, por eles serem expansivos,
a maneira mais fácil para eles fazer esse tipo de aterramento, né, de grounding, de respirar, de se conectar mesmo, são de formas iniciais, né? De formas externas. É estar diante de uma natureza bela, diante de um pôr do sol, diante de um nascer do sol. Isso faz essas pessoas que são mais expansivas, ajuda elas a estarem naquele momento presente. É diferente da água e da terra, que a gente vai ver que simplesmente pôr o pé na terra, na grama, para elas já é suficiente. Já para um fogo, um ar, olhar um pôr do sol, olhar um nascer do sol, ir para um lugar onde você veja uma natureza diferente, aquilo ali ajuda eles a se conectar, fazer esse movimento aqui e apreciar aquele momento, né, de integração, né, onde eu estou ali por inteira aproveitando tudo e podendo também tirar, né, isso tudo para mim, como forma de crescer mesmo, né? De Sim, estar crescendo e se conectando mesmo. Então é muito válido, sim, muito válido. E como você falou antes também do vento, quando uma pessoa, né, tem essa característica mais para o vento, é porque ela está mais para o quente, ali, muito perto do fogo, né? Que aí tem esse calor quente. Então, o vento, quando vem com essa força, ele tem essa força ali do fogo também, né? Então, é quando ele está mais próximo, porque a gente não é fixo, né? Não é é. ar. Você oscila, você vai como um reloginho, você vai andando, né, pelos quatro. Aí o ar também, quando ele é mais úmido, sabe aquele ar quando você vai para a praia, que eu Sim, moro no litoral, e quando tá úmido, úmido, até para respirar é fica ruim. ruim. É, É um ar pesado, né? É um ar. Então tem pessoas assim também. Aí pensa uma pessoa com características que sentem muito e mais pesadas, com esse aí, ar, né, mais tá. úmido. Então são essas pessoas mais pesadas, carregadas, que estão ali sentindo com tanta intensidade que pesa, pesa. Então, são essa característica aí do ar mais úmido. Assim como o fogo também. O fogo, quando ele é muito quente, é aquela queimada que ninguém segura. E um fogo, quando ele é mais seco, ó, observa que vai ali para o outro lado ali, que é o seco. Eu Sim, gosto muito de dizer que é o ferro. Quando você esquenta o ferro, né? O sim, sim, ferro, sim. ele queima no seco. Fica o fogo no ferro, né? E ele faz aquela queimadura no seco. Então, o ferro também, pessoas quando são muito, que saem fazendo, ou pessoas que elas são mais fechadas, mas são secas. São aquelas pessoas que dizem, não, queima e sai. Queimou, saiu. São firmes. Aqui não, sim, não. Então, são essas características aí desses dois. Ficou Certo. bem claro até aqui, Aline, assim, para a gente não confundir muito, eu não quero confundir. Então, esse quente expansivo, ar e fogo, como é que ficou? Eu agora estou entendendo melhor e eu espero que você que está nos acompanhando também. Então, sim, compreensível, exemplos excelentes. Vamos caminhar para os próximos, Liz. Qual que você Então, prefere falar tá. primeiro agora? Vamos na água. Vamos lá. Água, Água. água. Eu acho assim, a água. Somos, né? A natureza, a terra, 70% água, né? O O, corpo, o corpo, 80% constituído de água. isso. Então, a água, ela tá em tudo também. O nosso corpo está em tudo. Então, a água, eu sempre digo que a gente precisa aprender um pouquinho de cada um, né? Mas no momento em que a gente está, né, falando mundialmente hoje, quase que a gente poderia aprender bastante coisa da água, Certo. porque a água, ela tem uma característica muito incrível. Pensa assim, ó, Aline, eu estou aqui com essa minha caneca aqui que é de chá. Se eu derrubasse, por exemplo, a minha lapiseira aqui dentro, o chá não mudaria. Não aconteceria nada com ele.
Ele Exatamente. continua ali, a água continua ali e não faz nada. É diferente, por exemplo, se eu jogar isso daqui no fogo, né? Exato. Provavelmente ia derreter. Não ia ter mais. Então é isso a característica da água. O rio está ali passando, o rio. Caiu uma árvore. Ele vai contornar. Eu digo assim, ó, que o rio, o que que acontece? Ele dá aquele sustinho, né? Que ele espirra, né? Ele faz e daí segue o fluxo. E segue o baile, segue o E fluxo. segue. E ele acha o caminho de novo por cima, por baixo, pelos lados. Ele abre o caminho de novo e vai. Então, são essas pessoas que têm essa característica. Às vezes acontece um imprevisto, algo, né, assim, impactante na vida delas, elas dão, tudo bem, segue. Segue o baile, que nem você disse, segue o fluxo, vai seguindo. Contornam muito bem as coisas. E a água, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, minha garrafa de água, se eu colocar um limão aqui dentro, ela fica água saborizada. Exato. Entende? Então a água tem esse dom, o que acontece com ela ali, ela pode muito bem se adaptar rapidinho e contornar tudo isso. Então são pessoas que são realmente, elas são fáceis adaptações. Eu gosto de dizer assim que são aquelas pessoas paz e amor, sabe? São mais flexíveis, são ok, tá tudo bem, deixa pra lá. Isso, aham. Aconteceu uma coisa ruim assim, ah não, mas tá, a gente conserta, faz, arruma, sabe? Essa facilidade. Mas a água, Exatamente. ah, Eu ia falar uma coisa para você. Em compensação, eu tenho memórias difíceis com água. Por exemplo, quando eu era criança, eu me afoguei. isso, Quando eu assisto um filme, por exemplo, que tem tsunami, por exemplo, né, que é algo fora do comum, então toda aquela água. Ao mesmo tempo que tem essa leveza, essa fluidez, essa flexibilidade, eu vejo a água também como algo assim muito grandioso no sentido de até destruição. isso. Poderoso. Uhum. Poderoso, sim, mas até nesse sentido, como nós falamos do fogo, de queimar tudo, a água Sim. também pode vir e Destruir tudo. simplesmente. E a água eu Exatamente. vejo também assim, que eu creio que é o que você vai até pontuar também. É, em cima no rio tá tudo em ordem, aquela água, né, corrente, gostosa, mas embaixo, eu tenho um nome, eu não lembro agora. Como é? Você até me falou outro dia. É tipo um redemoinho, né? Isso! Então existe isso também nesse elemento. Existe, sim. Então, se você conversar com pessoas assim, água, que você já sente a característica dela, né? Ai, se adapta fácil, ai, mas não é tão problema assim, não foi tão ruim, sabe? Essas pessoas assim. Aí você pode, se você conversar um pouquinho mais, você vai perceber isso que você descreveu. Por cima tá tudo bem, coisa mais linda. Mas aqui dentro, Turbilhão. ó, isso. Tá um redemoinho, tá agitado, não sabe o que fazer, não sabe como controlar tudo aquilo, não sabe porque não sabe para onde que tá indo tudo aquilo ali, não sabe para onde que tá indo. Então, olha só, a água, ela tem essa característica as pessoas. Então, são pessoas que aparentemente são realmente paz e amor, mas que muitas vezes vivem dentro delas esse turbilhão. Essa coisa que não sabe colocar para fora, não sabe colocar para fora. Mas para onde que vai o rio? Vamos continuar na analogia do rio. Quando tá o rio ali, né, que tem toda essa característica de por cima parece que vai para um lado, lá embaixo a gente não sabe, porque o que cair ali não sabe para onde você vai encontrar. Só que o rio, ele tem um fluxo. Se Sim. essa pessoa tiver esse fluxo dela na vida, o que que vai acontecer lá na frente? O que que ela vai encontrar? O mar. Uma cachoeira, O um mar, cachoeirão. uma cachoeira. Isso, algo que ela possa simplesmente extravasar. O rio sempre vai dar num mar, numa cachoeira, num momento assim, em que realmente se expande. E outra característica da água também, que é muito legal de analisar,
é a água parada. Você já viu o que acontece com a água parada? Tem um lugar que a água fica parada que não é bom para ninguém, mas isso não é uma conversa para hoje. Mas vamos usar a dengue como exemplo. Água Ih, parada, dengue, doença, água coisa dengue. boa não é. Isso, porque a água realmente ela apodrece Apodrece. se você deixar parada por muito tempo. Então, as pessoas que são água, elas precisam ter O fluxo. esse movimento, desse fluxo, precisa encontrar esse fluxo para que possa ter, porque se parou, é igual uma represa. Sabe, o rio está vindo, aí o ser humano vai e constrói aqui para represar aquela água. Exato. Mas você já pensou se não tivesse a vazão da água controlada lá embaixo? Porque eles E construíram a represa para controlar uma vazão. O que, que acontece? Mesmo com vazão, às vezes a gente já sabe, né? que tem um. Estoura. Sim, Então a água tem uma força muito grande, um poder muito grande mesmo. Mas não transparece tanto, porque quando a gente está no mar, por exemplo, que coisa mais gostosa, que paz, né? exato. Escutar as ondas do mar, o vai e vem, dá até um sono. Você fica ali, ó, o dia inteiro. As pessoas vêm de férias aqui, vão de manhã, voltam à noite para casa, porque é gostoso estar diante da água do mar. Mas se você for fazer um passeio lá em alto mar e cair, você já não sabe o que que tem lá. Não sabe profundidade, você não sabe quais os animais têm, não sabe. Então, essa é a característica da água é essa, né? Ela tem uma força muito grande interior, mas ela precisa ser moldada, conduzida. É a palavra que eu uso sempre para água é conduzida. A água, quando ela não for conduzida, ela vai criar muitos atalhos, né? Tipo, ela vai lá longe, lá no norte, para desaguar ali no sul. Então, ela faz também esse movimento, ela vai e vai. Então, quando é conduzida, ela encontra certinho o caminho dela. E aí, Maravilha. a água também tem as características, ó, do úmido. Vamos pensar uma água mais úmida, é aquela, o orvalho, por exemplo. É engraçado falar água úmida, É, porque né? presume-se sim que a água, por sua natureza, é, É, mas é curioso a gente fazer essa relação aqui. com o ar, né, no caso, né? Sim, Aí sim. é tipo um orvalho. É, que até uma coisa importante, a gente sabe bem, um adendo aqui dessa questão, a umidade do ar, quando a gente vê lá no Clima Tempo, por exemplo, que é o que tem aqui o aplicativo do celular, está baixa, está alta e tudo mais. Inclusive, isso faz ali, pode fazer muito bem para nós, ou também não, mas sim, lembrando do orvalho. Eu lembrei quando nós estamos também no avião, Lise. Hum, Não é que tem essa questão lá em cima, tem a questão do verdade. ar se tornando, fica frio também, mas ele também tem essa questão de condensar, e aí vem o ciclo mesmo da própria água em relação a essa condução junto com o ar, né? Perfeito, ótimo, ótimo lembrete. Eu acho que fechou bem aqui quanto à água úmida, no caso, né? Tá. E aí, mais para o fria, a água que é mais fria, são aquelas, vamos dizer assim, mais beirando para um gelo. Uia. Tá. Então, a água, assim como ela pode ser de fácil adaptação, ela também pode ser Congelar. fria ao ponto de congelar. E se você chegar perto de um gelo, por exemplo, ele queima também, né? Exato. Queima, tanto que tem, não vem de gelo seco? Gelo seco. Aham, Queima. exatamente. Aham. Então, as pessoas, a água tem todas essas características, olha só, tudo isso. Olha, eu acho que foi o Elas. que mais a gente acabou falando agora. De É, tanto que a água é presente em tudo que a gente faz, né? é verdade. O ar também, mas a água, ela tem mais, né, mais características mesmo, né? Até pelo fato do estar
abaixo, aqui mais para o frio e não para o quente, né? Porque o fogo, o ar, é essa coisa expansiva e que muitas vezes não é palpável, né? Quem que consegue pegar um fogo? Não, não dá. Tenta pegar o fogo aí da tua vela, por exemplo. Não Você vai. apaga o fogo, mas não pega o fogo. Exato. O ar O ar também. mesmo, o ar também, nós não pegamos ele, nós sentimos ele. Nós só Então, sentimos eles quando eles estão conduzidos com alguém. Por exemplo, você aqueceu a água para tomar banho pelo quente. Você isso. foi lá, ligou o fogão para fazer o chá. Então, aí Uhum. sim você sente a água com aquele Bom, outro elemento, mas ali fazendo a própria transformação. Mas a exatamente. E água o ar, não mesmo. A água, inclusive a água potável, vamos colocar ela aqui, tem que ser insípida, incolor e inodora, sem cheiro, sem cor, sem sabor. Mas ainda assim, quando você coloca ela na boca, você consegue perceber que ela está assim e sente. Você sente, você pode bochechar, você pode cuspir, você pode engolir, é, né? Você sente mesmo, é verdade. É palpável realmente. então a água é diferente do ar e do fogo. A água e a terra, E que por agora? serem mais frias, elas são palpáveis, né? Certo. Agora sim a terra, né? Sim, A terra, vamos pensar na terra. A terra em si, para que que ela serve, né? Ela serve para trazer essa, como está ali na figura, né? Trazer uma vida, para ela poder germinar, trazer, fazer esse movimento do crescer. A terra tem esse dom, né? De fazer crescer. Quem nunca plantou e ficou esperando crescer aquela florzinha, dar a flor, ou plantou lá, semeou uma semente de salsinha e não ficou esperando a salsinha crescer para poder temperar a tua comida. exato. Terra faz isso, a terra tem essa característica, né? Do germinar, do fazer crescer. Mas quando a terra, ela é saudável, vamos dizer assim, adubada. Porque uma terra que não é adubada, ela serve para alguma coisa? Eu acredito que não. Talvez ela só fique como uma sustentação do solo, por assim dizer. Você sabe que é firme ali onde você está pisando, mas você não tem, talvez, o crescimento de alguma espécie de É, planta e afins. é exatamente quando a terra fica árida, né? Sim. Sabe aqueles lugares que quase se tornam deserto? Tem lugares que são desertos, aqui no Brasil mesmo, né? Sim. Aqueles lugares que a terra fica árida, tão árida, né? Que a terra fica seca, assim, toda seca, não consegue mais nascer nada. Tem ali a terra, mas ela não produz nada, ela não produz mais nada. E a terra, ela tem também uma característica oposta da água. A água, quando caiu uma árvore lá no rio que eu comentei, a Sim. água levou o sustinho e passou por cima. A terra Contornou e foi embora. e foi embora. E a terra, quando cai a árvore, o que que acontece com a terra? Ah, às vezes fica ali mesmo, não tem opção. É Uma uma marca. marca que acontece na terra, né? Que daí ela até afunda, cria aquele fundo na terra, né? Uma pedra que caiu, ficou fundo aquilo lá. Mesmo que você tire a árvore, tire aquela pedra, aquele buraco ainda vai ficar ali. Então, são pessoas que marcam bastante. Aconteceu uma coisa, marcou, a pessoa fica pensando, relembrando e pensando naquilo que poderia ter sido diferente, poderia ter falado diferente, poderia ter feito coisas diferentes, e aquilo vem e vem. É uma marca, são pessoas que marcam muito. Mas essa é uma característica das pessoas que não fazem um movimento com os outros elementos, vamos dizer assim, né? Porque quando você aproxima, por exemplo, a Terra, vamos imaginar ali com a água. Se você misturasse a água na Terra, o que que acontece? A argila. Argila, vai ser o barro que a gente chama, para Aham, vai ter o poder barro. fazer. Isso, que Sim. vai poder moldar, fazer coisas diferentes.
Então, eu sempre digo assim, que os quatro elementos, eles juntos, eles são perfeitos. Por isso que é uma característica que a gente pode aprender. Eu posso me identificar mais com um, mas eu posso também aprender com os outros e desenvolver em mim também características assim como a água mais adaptável, ou como o fogo, quando for necessário de eu chegar e me colocar para defender algo, ou até como o ar para sentir o que está acontecendo naquele ambiente. Então eu posso aprender a fazer todo esse movimento aqui. E a terra é a mesma coisa, né? Como a gente falou, ela pode ser fria, ela sempre vai ser fria, mas pode ser mais seca, que é esse movimento da terra que não produz mais nada. Ficou claro até aqui? O que que você acha, Ali? Para mim, sim, entendendo os elementos fica bem mais fácil do que, inclusive, usar aqueles nomes técnicos que É. foram dados por Galeno, inclusive, que você citou: Uhum. sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Eu, olhando pelos elementos, é mais prático e mais fácil de identificar. E Uhum. ok, eu creio que ok. Você quer É. que eu tire agora esse aqui, Lizzy, esse compartilhamento da tela? Ah, é, né? Ah, deixa eu contar aquela história minha lá e do meu marido, porque eu sou terra, né? Ok, mas eu deixo o slide aqui ou você quer? Pode? Pode deixar mais um pouquinho, Tá aham. bom, tá Só bom. só para me mostrar. Pensa Tá. só, eu sou terra, né? E eu sou casada com fogo. Oi! Então, o que que acontece quando a terra queima o fogo? Quando o fogo queima a terra. Olha só, misturei já. Quase Invertido. impossível. Aham. Quando o fogo passa pela terra e queima, o que que acontece? Aquela queimada que a gente comentou no início. Passa o fogo, destrói tudo, Tudo. tudo. Todo aquele trabalho, que a gente às vezes fala, né? Todo o trabalho que a terra teve para produzir tudo aquilo ali, o fogo vem, destrói tudo. Mas o que que acontece com a terra depois? Você lembra? Ela vai ser propícia de novo para poder fazer o plantio. Exatamente. Isso até, se a gente parar para pensar, era uma lei que era usada antigamente, lembra? Eu lembrei, tá lá na Bíblia essa informação, para quem gosta e partilha também dos conhecimentos da Bíblia, tem essa lei. Eu não lembro o tempo agora, Lizzie, tem a questão do cultivo e o ano que ficava parado, né? Era de cada 7 anos Essa- eles Um plantavam, aí um ano eles ano parado. paravam para esperar a terra, daí eles queimavam para esperar a terra voltar para poder produzir novamente. É, Então, realmente, e até hoje, às vezes a gente vê agricultores mais, sim, sim, mais antigos que eles fazem essa queimada para daí a terra vir produzir mais, dar mais energia para a terra. Mas eu vou te contar um segredo, minha amiga, que opa, até eu descobrir isso levou bastante tempo, porque gostei. só a queimada na terra, a terra já se sente totalmente. O que que vai acontecer agora? Não tem mais força, não tem mais. E aí, aprender, eu aprendi que eu levo um tempo para me recuperar de muitas coisas. Não é só do fogo, claro, né? Não é só com o meu marido, mas às vezes acontecem imprevistos, como a árvore que cai, coisas que acontecem e que eu entendi que eu preciso de um tempo para que eu possa me renovar, me moldar novamente, quem eu sou aqui, o que que eu quero e seguir. Então, é aprender, realmente é o aprendizado. Por isso que eu queria citar esse exemplo, tá? E muito Que é de vida valioso. própria. Sim, Liz, até porque nós aqui sabemos que, mesmo quem não tem um relacionamento, como um casamento, nós estamos no trabalho, nas nossas comunidades, com os nossos familiares, e quando você pega um conteúdo desse aqui e você percebe assim.
olha para você, permite se moldar e também consegue identificar alguns pontos nos outros, você vai ter uma convivência melhor. Então, aqui, Ex- esse olhar para si é para que primeiro você e depois isso seja ampliado para as pessoas com quem você convive. Porque aí realmente você vai enriquecer o olhar, vai conseguir gerar e gerir as suas emoções e as suas relações, falando dessa forma. Eu vejo que É, é muito bom você pontuar essa sua experiência. é Obrigada, verdade. inclusive. Ah, obrigada também. Agora sim, vamos lá para a próxima imagem, que Opa, são características, né? tá. Essa próxima imagem, sim, né? Eu acho que eu não me lembro se ela traz os nomes ou continua com os elementos da natureza. É, Certo. continua com os elementos que eu quero que é isso, que vocês se identifiquem realmente, né? O ar ali, ó, vai ter defeitos, mas vai ter qualidades também. Você quer citar um de cada, Aline? O que que você acha? Um de cada? É, Pode para a gente ser. não tomar muito tempo e as pessoas que quiserem podem fazer um print dessa tela, né? Sim, E o aí grafitão. depois ler com tranquilidade, né? Cada um. O que que você acha? Pode ser sim, Lizzy. Como que você quer fazer essa condução aqui? Escolhe um. Escolhe um defeito e uma qualidade do ar, daí eu escolho do fogo, daí eu escolho da água, você escolhe da terra. Beleza. Do ar, então, eu vou escolher aqui exagerado como defeito e compreensivo como qualidade. Ai, bem legal mesmo. Olha, e tem ali embaixo também, né? São atores, vendedores, oradores, olha só. Também tem como Exato. identificar as pessoas. No fogo, deixa eu ler aqui, eu acho que dos defeitos, autossuficiente e das qualidades, otimista. Ah, essa eu admiro no fogo, que são esses produtores, construtores, líderes, é isso. Aham. Muito bom. Da água, eu escolho aqui como defeito desconfiado e a qualidade eu coloco aqui como eficiente. Gosto também. E aí vem os diplomatas, bons administradores, professores, técnicos, que vão aí fazer as coisas movimentarem de outra maneira. Ah, legal. Da terra, deixa eu achar. Defeito a terra não tem, né? Ah, é que nem o fogo. Para mim, o Deixou fogo para também não tem. deixou para mim falar. A terra, um defeito que hum, olha, é que eu estou analisando por mim, né? Ah, não, é um só. Escolhe um. Ai, deixa eu pensar num só. É crítico. Terra, defeito crítico e a qualidade, leal. É muito leal. São os artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Ah, é muito bom conhecer, né, Aline? O que que você achou? Ah, eu gosto. Eu falo, não é uma questão de eu aprofundar, né? Para eu aprofundar, que eu não uso nos meus atendimentos e tudo mais, mas para o meu autoconhecimento foi algo bem legal. Em aprender um pouco mais com você e conseguir identificar onde mais aqui eu me encaixo, ou uma tendência, como você chama, aporte, que é você também ir para um Uhum. outro lado, um fogo seco que vai no sentido ali da terra, que é o meu caso. Então eu olho, eu falo, olha que interessante. Então foi muito enriquecedor saber, conhecer, para que agora eu possa moldar e realmente melhorar. É, exatamente. É esse o convite, né? Se você quiser tirar, eu acho que já deu Opa! tempo. Depois tirar print, fazer o que quiser com a imagem. Opa! É verdade. Aí. Mas é isso aí, né, Aline? O nosso objetivo é esse mesmo. Assim como serviu para nós todo esse autoconhecimento, todas essas formas de olhar para mim, para dentro de mim, e para mim decidir realmente, não, eu quero.
Eu quero ser melhor, hoje melhor do que ontem, que é isso que a gente convida você aqui. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acharem aí que precisa também e que gostaria de estar recebendo uma informação dessas, né, da sua parte. E podem deixar os comentários lá também para nós, tá bom? Acho Aline? sim, sim, curtam, comentem, compartilhem e ressalto. Eu vi que poucas pessoas acabam deixando alguma sugestão de tema. Estamos abertas. Então, se você tem curiosidade e a gente vai olhar lá o seu comentário e ver se podemos falar, porque às vezes é uma coisa que a gente não conhece, não sabe, vai ter que aprender, enfim. Ou se já é algo que está aqui no nosso movimento do autoconhecimento, dos nossos estudos, vai ser um prazer também agregar com novos temas aqui. Então, É nós nos isso aí. encontramos, não, Liz, nos próximos, e é um prazer sempre estar aqui com você e com o pessoal que nos assiste. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada também, gente. Tchau. Tchau.